Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de phrasal verbs and collocations, ou seja, nós vamos falar de verbos frasais e colocações. Esses dois termos, eles são um pouquinho estranhos, né? Porque são termos que nós não utilizamos com frequência na língua portuguesa e nem na nossa gramática. E eles são dois termos que fazem referência a expressões idiomáticas, ou seja, são construções que nós fazemos, construções frasais, grupos de palavras que nós utilizamos para expressar sentido figurado, ou seja, aquele sentido que não é o denotativo, não é o sentido real, o sentido ao pé da letra. Tá? É um sentido diferenciado que segue variações culturais, questões sociais, questões que fazem referência à própria composição daquela sociedade e que são particulares dos países daquele idioma. Tá? Esse tipo de construção idiomática, ele existe no português, ele existe no inglês, no espanhol, e eles variam de acordo com cada lugar, porque cada lugar tem uma representação popular, uma representação cultural diferente, tá bom? Então, nosso roteiro hoje, nós vamos primeiro falar um pouquinho dessa definição que eu iniciei, essa parte introdutória, que é non-literal phrases, ou frases ou locuções não literais, expressões que não seguem o pé da letra, os verbos frasais, as colocações, a diferença entre eles, diferença dos verbos frasais com as colocações e, por fim, alguns exercícios contextualizados, tá bom? Basicamente, para você determinar se aquela expressão é literal ou não, é você analisar o contexto se ela apresenta algum sentido ou não. Tá? Às vezes, quando as palavras não encaixam, quando o seu sentido não parece muito lógico, é porque provavelmente aquilo é uma expressão idiomática, tá? É uma expressão referente a os nativos daquele idioma ou dos falantes daquela língua. Então, para nós iniciarmos, non-literal phrases means not using or taking words in their usual or most basic sense. Então, quando a gente pensa de non-literal phrases, frases ou locuções não literais. Toda vez que vocês virem essa palavra aqui em inglês, phrase, a gente está falando de grupos de palavras, tá? Então, locuções. Quando você usa um grupo de palavras para transmitir algum tipo de sentido. Nesse caso, das locuções não literais, significa você usar palavras sem considerar o sentido real delas, sem considerar o sentido que elas normalmente oferecem, ou aquela noção, aquele sentido básico, tá? O sentido do dicionário. Sentenças ou locuções não literais são aquelas em que nós utilizamos o sentido figurado ou o sentido conotativo. Por exemplo, nas figuras de linguagem, tá? Então, você está usando uma expressão que não segue o pé da letra. Nessas situações, o texto não significa exatamente aquilo que ele diz. Você não interpreta ele a partir da palavra por palavra, do sentido isolado. Você analisa uma construção como um todo. Tá? Essas expressões, elas normalmente apresentam sentidos diferentes daqueles que as palavras possuem isoladamente. Tá? E a linguagem não literal, ela também é chamada de linguagem figurativa ou linguagem figurada. Tá? Por isso que a gente tem esse termo em português, figuras de linguagem. Tá? Exemplo para demonstrar isso. Em inglês tem algumas expressões, tá? Então, por exemplo, they put all the eggs in one basket. Se eu fosse analisar ao pé da letra o que isso está significando, seria eles ou elas colocaram todos os ovos em uma única cesta ou um único cesto. Tá? Então, essa é a tradução literal, é o sentido ao pé da letra. Só que o que eu quero dizer quando eu uso essa expressão? Não é que a pessoa colocou todos os ovos literalmente, né, ao pé da letra, em uma cesta só. Eu quero dizer que é para você não arriscar muito, para você não colocar todas as suas expectativas, por exemplo, em uma única situação.
Porque se der alguma coisa errada, você perde tudo, entendeu? Então, olha o exercício, tá? O exemplo, a imagem. Não é ao pé da letra você estar colocando literalmente todos os ovos em um cesto. É você falar de algo que tem um risco muito grande de dar erro. Então, para você não fazer todas as suas apostas em uma única situação, tá? Outro exemplo. He has green thumbs. Ao pé da letra seria ele tem dedões verdes. Se eu falar isso e traduzir isso para o português, a pessoa vai me olhar e falar, professora, não tem sentido nenhum isso que você está falando. Tá? Então, não quer dizer que uma pessoa tem os dedos verdes. Quer dizer que ela é uma pessoa que tem habilidade para plantar, para jardinagem, para cuidar das plantas, das flores, tá? Então, são expressões idiomáticas que eu utilizo para construir uma ideia, para dar um sentido para alguém. Outro exemplo, she runs like the wind. Ela corre como o vento. Não é que ela tem a mesma velocidade que o vento, tá? O que eu quero dizer? Que ela corre rápido. Tá? Então, são expressões que eu utilizo para transmitir uma ideia, para dar um sentido. E aí é importante observar o seguinte, que na língua inglesa, quando a gente pensa nessas construções, nós temos diferentes características ou diferentes exemplos. Nós podemos usar essas sentenças não literais nos verbos frasais, que é uma combinação que nós já vamos ver de um verbo mais uma outra classe gramatical, nas colocações e nos idiomas, ou expressões idiomáticas. Hoje nós vamos focar nesses dois aqui, tá? Em uma próxima aula, eu trago para vocês exemplos de expressões idiomáticas. Todos esses três elementos da gramática da língua inglesa, ou da composição linguística do nosso idioma aqui, eles trazem exemplos de situações em que eu vou analisar a palavra como um grupo, não isoladamente, tá? Os verbos frasais, que é um dos nossos pontos de hoje, são construções idiomáticas formadas por um verbo mais um advérbio ou, em algumas situações, até com três palavras. Um verbo, um advérbio e uma preposição. Ou verbo advérbio ou verbo e preposição. São palavras que eu vou utilizar juntas e elas vão criar um sentido verbal. Por isso que ele tem esse nome de phrasal verb. É uma construção pela combinação de mais de uma palavra, duas ou três, que cria uma ação, tá? Então, por exemplo, get in significa entrar. Get out significa sair. Então, eu tenho duas palavras, ó, tá? O verbo get mais uma preposição. O verbo get mais uma preposição. Os dois juntos oferecem o sentido de uma ação. Por que que o verbo frasal é considerado uma locução não literal, que é a definição que eu iniciei com vocês? Porque eu não analiso as duas palavras soltas, tá? Por exemplo, get, no dicionário, é conseguir ou obter. In significa em ou a preposição dentro. Então, se eu colocar obter em, obter dentro, não vai fazer sentido, entendeu? Então, eu tenho que analisar os dois juntos. Get in, entrar. Get out, sair. Outro exemplo, look for, procurar. Look after, cuidar. Então, são composições que eu uso verbo mais uma outra palavra, que pode ser uma preposição ou um advérbio, para criar o sentido. Look significa olhar. For, a preposição para ou por. Tá? Então, quando eu vou fazer a tradução, quando eu vou analisar o sentido, eu tenho que considerar os dois juntos, não isoladamente. Por isso, eles não são considerados expressões literais, tá? Para demonstrar um pouco mais do verbo frasal, ó, o que que eu tenho aqui? O verbo frasal, ele muda de sentido de acordo com as combinações que você utiliza. Exemplo, o verbo go. Go, sozinho, é o verbo ir, tá bom? Só que se eu combino o verbo go com outras palavras, eu mudo o sentido dele. Isso é o que nós chamamos de verbo frasal. Um verbo mais uma preposição ou advérbio. Go back, retornar ou retorne.
Go over, revisar alguma coisa, fazer uma revisão ou rever. Go ahead, siga em frente, prossiga. Go along, aceite, aceitar alguma coisa. Então, perceba que quando eu combino o verbo com a outra palavra, ele muda completamente o sentido. Ele perde o sentido original da palavra isolada e ele passa a ter um novo significado, tá? Aqui tem, ó, there is no literal translation. Você não faz a tradução literal, quer dizer, você não traduz palavra por palavra na hora de fazer a interpretação ou de tentar estabelecer o sentido. Aqui tem alguns exemplos de vários verbos frasais que são muito utilizados na língua inglesa. Get up significa acorde, levante. Workout. Workout pode ser exercitar-se ou fazer, praticar atividade física. Find out, descobrir alguma coisa. Carry on, continuar, seguir em frente. Não tem aquele meme lá, keep calm and carry on. Mantenha calma e siga em frente ou continue. Sit down, sentar. Stand up, levantar. Call off, cancelar. Call sozinho é ligar. Agora, perceba que quando eu uso ele com a preposição, o sentido dele muda. Cancelar. Ask for, solicitar, pedir alguma coisa, pedir algo. Os verbos frasais, essas palavras, essas combinações que criam sentidos de ação, tanto podem ser intransitivo quanto podem ser transitivos. Intransitivo não tem objeto, transitivo pode apresentar um objeto, seja ele direto ou indireto. Considerando a estrutura deles, como eles são montados, eu posso ter os verbos frasais que são inseparáveis, então você não separa eles, ou separáveis. O que é essa ideia de separação? Como os verbos frasais são formados pela combinação de 2 ou 3 palavras, tem 2 combinações que eu posso fazer. Uma combinação em que eles ficam sempre juntos, que não aceita separar eles, ou uma combinação que você pode separar sem alterar o sentido. Olha o exemplo. Please look after the baby. Por favor, cuide do bebê. Esse verbo aqui, look after, não pode ser separado. Tá? Ah, professora, como é que eu sei? Isso faz parte da estrutura da língua, tá? É a gente entrando em contato, se familiarizando com listagens de verbos. Lá no canal do estudante, na plataforma Gonçalves Dias, você encontra nossas apostilas e aí você vai ver uma lista com vários exemplos, tá? Do que são, de algumas citações que nós podemos ter verbos separáveis ou inseparáveis. Outro exemplo, she ran into a tree. Ela bateu em uma árvore, tá? Então, o verbo ran into, tá? Também não se separa, tá? Chocar alguma coisa ou ter uma colisão, tá? Já os verbos separáveis é uma situação que eu tanto posso usá-los juntos ou eu posso separá-los. Quer dizer, isso só acontece com os verbos transitivos. Eu posso pegar o objeto da frase e colocar no meio, entre o verbo e a preposição. E, nesse caso, não altera o sentido. Olha o exemplo. Please turn on the radio. Por favor, ligue o rádio. Mas eu também posso dizer, please turn the radio on. Por favor, ligue o rádio. Os dois exemplos estão corretos, os dois exemplos representam a mesma coisa. É só uma característica que existe na língua inglesa que permite essa utilização do verbo junto ou do verbo frasal separado, tá? Um outro ponto agora que nós vamos falar são as collocations. Collocations são colocações. A gente traduz assim para o português, mas, na verdade, o que eles representam é a combinação de palavras. Nós temos na língua portuguesa algumas palavras que soam corretas, que fazem sentido quando elas são usadas juntas, que quando você usa uma combinação diferente, fica um som esquisito no ouvido da pessoa. Isso é algo particular do idioma nativo. É algo que soa natural ou que soa correto
para uma pessoa que se comunica com aquele idioma. Por exemplo, em português, alguém chega para você e diz: "Você está redondamente", e aí você completa com o quê? Com a palavra enganado ou enganada. Faz sentido para nós, aqui no Brasil, que falamos português, usar a combinação redondamente enganado. Também faz sentido para nós dizer: ele comprou um carro 0 km. Tá? É uma expressão que faz sentido para nós quando você quer dizer de um carro novo. Outra situação: ela é morena, o seu cabelo é castanho. Faz sentido. Ao invés de você dizer o cabelo é marrom. Isso é estranho, não soa legal quando nós falamos isso. Então, em inglês, existem algumas combinações de palavras que fazem sentido para um nativo. E é importante, quando a gente vai desenvolver esse conhecimento de uma língua estrangeira, reconhecer que essas combinações existem, tá bom? Então, essas combinações elas podem seguir diferentes grupos de palavras. Eu posso fazer uma combinação entre adjetivo e substantivo, substantivo com outro substantivo, verbo, adjetivo e substantivo. Eu posso misturar diferentes classes gramaticais. Por exemplo, regular exercise, exercício regular. É um exercício cotidiano. Round of applause, uma rodada de aplauso, tá? Learn a foreign language, aprender uma língua estrangeira. Então, são algumas combinações que eu posso utilizar. The plane took off, o avião decolou. Olha alguns exemplos de combinações na língua inglesa. Making a bed, fazer a cama, é a mesma coisa que arrumar a cama. Doing homework, fazer a tarefa de casa. Você não troca, apesar dos dois verbos, o verbo do e o verbo make, significarem a mesma coisa, você não usa eles em outros sentidos. Saving time, economizando tempo. Giving someone advice, oferecer conselho para alguém. Doing the dishes, lavar a louça. Tá? Outros exemplos, ó. Have a breakfast, tomar café da manhã. Pay attention, preste atenção. Get a haircut, corte o cabelo, né? Você conseguir fazer o corte de cabelo. Fast food é a comida rápida. Soft drink é o refrigerante. Make a mistake, cometer um erro. Miss an opportunity, perder uma oportunidade. A expressão guess what é como se você falasse para alguém: adivinha só. Tá? Então, são expressões que a gente combina. A diferença entre um verbo frasal e as colocações, que é o que nós discutimos hoje, é que os verbos frasais são colocações. Você combina um verbo com uma outra palavra. Mas as colocações não são verbos frasais. Tá? E aí eu vou mostrar para você por quê. A colocação, em termos gerais, elas se referem a palavras que combinam, que sempre são utilizadas juntas. E a colocação, ela pode desempenhar diferentes grupos de palavras. Eu posso usar uma colocação para dar ideia de substantivo, para dar ideia de uma qualidade e etc. Já no caso do verbo frasal, é sempre uma combinação que usa um verbo e uma preposição ou o verbo e um advérbio, e ele muda o sentido original que o verbo possui. Além do que, os verbos frasais sempre representam verbos, ou seja, palavras que indicam ações realizadas por um sujeito em uma oração, tá? Exercício. O verbo frasal to take up, nessa tirinha aqui, ele significa começar algo como um hobby, por exemplo. Nessa frase, a afirmação está certa ou está errada? Vamos analisar a frase, então. Garfield, o John falando para o Garfield. Garfield, I decided to take up woodworking. Garfield, eu decidi começar ou praticar woodworking, que é o trabalho com madeira ou a carpinteria. Então, é você trabalhar com essa ideia de manusear, de manipular o artesanato com madeira, tá? Então, nesse caso, a resposta está certa. Take up é você iniciar
a algum tipo de atividade, uma atividade nova. Bom, pessoal, nessa aula de hoje nós falamos dos verbos frasais e das colocações, considerando que esses dois pontos são aspectos da língua inglesa que representam expressões idiomáticas, ou seja, combinações de palavras que dão sentido não literal. Nós encerramos por aqui, até a próxima e bye bye!